Prejudicam essa migração porque então a pessoa que já está acostumada a usar determinadas rotinas, pronto lá dentro, né, caixa preta. Se ela não sabe o que vai acontecer, não sabe se ela vai ter o equivalente mais que realmente a pessoa não tem. Faz muita coisa que as pessoas de MATLAB ainda não são feitas. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar para se mostrar. Deve todo mundo migrar equipamentos. Outra questão é uma questão que, para mim, é equivalente no Python e no MATLAB, que é a questão da prototipagem rápida, né? Então, se eu quero resolver um problema científico, eu não quero dizer programando uma coisa muito sofisticada, eu quero fazer um negócio rápido, ver se funciona, e o meu business não vai ter essa implementação, né? Meu business vai ser só um resultado. Então, eu vou rodar lá uma, duas vezes, três vezes, no meu código final, e esse resultado é que vai no meu artigo. Então, a qualidade do código não é extremamente importante, tá certo? Por incrível que pareça, né? Eu acho que isso é super errado, mas é verdade. A qualidade do código não é considerada. E a gente quer fazer uma coisa mais rápida para poder ter uma teoria. O MATLAB tem mesmo uma biblioteca enorme de rotinas básicas, né? Então, se você quiser fazer bastante lá, você vai cair lá, chegando lá, tem quase tudo que a gente precisa, ainda falta uma semaninha, mas assim, tem aumentado muito a quantidade de coisas que fazem melhor até o que o MATLAB faz. Isso aí já deixou de ser um ponto tão central na questão da migração. Bom, como eu mostrei para vocês a janelinha branca lá, tem lá, né, todas as opções, a gente visualizar qual é o valor da variável, cada momento depende do código, eu posso fazer debugagem super rápida e fácil, visual, com pontos de parada. Então isso é uma questão importante também, que faz o pessoal às vezes ter um pouco de dificuldade de achar uma ideia só, faça toda a mesma coisa, né, que seja visual, que seja bonitinha. Então isso é uma questão que eu vou falar no final também. Agora eu estou fugindo algumas ideias que faz muito parecidas com o MATLAB. Isso também é uma coisa que eu acho que fazer as melhorias também. De novo, essa questão do visual de fato é bonito. Bom, eu tenho um ponto de interrogação aí, porque fato é bonito, você não vai achar bonito assim. Mas o que os alunos falam em especial, né, quando a gente mostra para eles, eu já tive experiência de falar de MATLAB, né, de dar aula de linguagem MATLAB usando o Octave. E quando eu falei para vocês da janelinha branca, então o Octave, para quem não sabe, é uma alternativa livre gratuita ao MATLAB, né? Não tem também todos os opções, mas ele entende a sintaxe básica da linguagem do MATLAB. O que acontece? Eu ensino em Octave, mostro os exemplos em Octave, faço tudo em Octave, e quando o aluno vai pegar para fazer em casa, ele já tem o MATLAB, instala o MATLAB e faz isso no MATLAB. Por quê? Por que você faz isso? Ah, professora, aquela janelinha branca é mais legal. Juro, esse é um argumento que eles usam para não usar o Octave. Então, tem mesmo algumas coisas importantes nessa interface branca, nessa janelinha branca, que é o profiler, a possibilidade do Emilite, que então checa, né, se o meu código está bem escrito, todas as checagens de positivo no final da linha, que é outro detalhe da linguagem do MATLAB que pode conseguir. E, enfim, autocomplete, todas essas coisas que no visual faz muita diferença. É muito fácil usar a GPU e fazer paralelização com o MATLAB. Eu sei que no Python também dá para fazer essas coisas, mas não é necessariamente tão direto. Tem gente que argumenta, né, que o MATLAB é mais fácil, dá para fazer. Aí eu já não tenho tanta experiência, então não posso falar sobre o assunto. E aí também tem a questão dos gráficos, né? A questão dos gráficos, o MATLAB melhorou muito nos últimos tempos, e isso traz um problema para nós, porque nós, quando eu digo nós, eu digo a possibilidade de mas, que é a possibilidade de visualizar e editar gráficos no momento da execução. Então, eu estou lá no meio do meu código, abro a janelinha de gráfico, eu posso ir lá, dar um mexer, mudar cor, botar legenda, durante a execução, enquanto o meu código ainda está rodando. Então, isso é uma coisa muito poderosa, o pessoal usa muito, né, para visualizar o visual. É prático, é natural. Aumenta a produtividade de quem está rodando. E aí tem a questão da documentação, né? O real do MATLAB, acho que não dá para negar que é um cálculo maravilhoso, que já usou que ele tem discutido todas as coisas. E isso é muito importante se a gente quer migrar pessoas para o lado de uma documentação muito boa. Para competir
Realmente, tecnicamente, o MATLAB tem problemas, a linguagem ela foi construída de uma maneira não necessariamente voltada para desenvolvedor, foi voltada para a computação científica, e pode sim atrapalhar mesmo o pessoal da computação científica. No momento que eu não sei direito programar, que é o que acontece também, tem que trabalhar com computação científica, programação é uma coisa que veio depois disso, então eu posso simplesmente deixar de fazer assim. Alguns outros detalhes que eu não acho tão pequenos assim, né? Tem a questão do parênteses versus colchete. Então, no Python, a gente acessa elementos de matriz com colchete e a gente faz chamada de função com parênteses. No MATLAB é igual. Então, para quem está aprendendo, é extremamente difícil diferenciar uma chamada de função de uma chamada de elemento. Acessar um elemento de matriz. Eu já vi isso acontecer nas minhas aulas e é realmente frustrante ter que explicar para o aluno que tem uma diferença entre as duas coisas. No MATLAB tem outra coisa extremamente irritante, que eu quero definir uma função, a gente dá uma função separada. Então, se alguém de vocês já fez um código grande mais fácil, eu já tive que fazer, é a gente acabar com um diretório determinado e cada um com uma função dele. Tá? Tem que fazer isso. Então, tem alguns defeitos de design da linguagem mesmo. Legibilidade, então eu acho que é um ponto importante, né? O Python também é legível, né? Estou aqui, usando agora o Python para ensinar como primeira base. O Python tem estrutura de dados melhores, então tem, em especial, e muito importantes, e quando a gente aprende a usar, né, se tornam muito poderosos, e que a gente não tem no MATLAB, não tem nada parecido. A gente tem não são assim o ideal. E aí eu acho que é o ponto principal também, que é a questão dos namespaces. Eu não consigo fazer isso no MATLAB. No MATLAB eu tenho uma coisa só, ou o meu programa está rodando inteiro ou ele não está. Eu não posso importar só um pedacinho dele para usar, né? Então, de novo, quando a gente aprende isso no Python, quando a gente vê que isso é possível, isso se torna uma coisa extremamente poderosa e interessante de fazer. Então eu estou listando assim algumas coisinhas, né? Só para a gente tentar comparar as duas coisas e ter argumentos na hora de discutir. Então outro argumento que eu acho importante, e que quando eu aprendi eu achei muito legal, foi a questão do broadcasting, né? Então o que é o broadcasting? No Python, se eu tenho matrizes de tamanhos diferentes, desde que eu tenha determinadas regras sendo cumpridas, eu posso fazer operações com essas matrizes e ele automaticamente detecta, elas têm tamanhos diferentes, mas eu posso aplicar a operação ampliando, né, ou reduzindo o tamanho de elementos e fazer a operação elemento a elemento, que é o tal do broadcasting. Então eu faço simplesmente isso aqui, né? Uma matriz vezes uma menos a outra. Se eu quiser fazer a mesma coisa no MATLAB, eu tenho que passar por um troço desse aqui, ó. Não é bonito, né? Então, alguns exemplos de coisas que eu acho que são vantagens do Python sobre o MATLAB, né? Aí eu tenho outra que eu acho muito importante, eu fiz questão de incluir uma foto do Dijkstra na minha apresentação, né? Então, sempre tem que ter uma foto de um cara bom assim. E ele, pra quem não sabe, né, foi a pessoa que falou primeiro contra o GoTo, né? Que ele odiava o GoTo, também odiava Basic. E aí ele resolveu também fazer todo um argumento de por que a numeração dos vetores das matrizes tinha que começar no 0 e não no 1. O MATLAB, pra quem não sabe, começa no 1. Então é um argumento também, se a gente quiser usar, né? A gente prefere, claro, começar no 0, o MATLAB todo começa no 1. Então é outro problema que eu tenho, que depois que o aluno, normalmente em matemática, né, na minha área, o pessoal aprende MATLAB, e quando começa a ficar um pouquinho mais avançado tem que passar pro Fortran, e aí é aquele desespero total. Ou se ele vai pro C, ele tem que mudar todos os índices e tudo, a cabeça dele toda, então é muito complicado, né? Tá. Outro detalhe, já que eu falei de Fortran, implementação de Fortran dentro do Python. Alguém já fez isso? Acredito que não, né? Acho que ninguém aqui deve trabalhar com Fortran. Tem um cara lá atrás, obrigada. Então, se alguém já tentou fazer a interface do Fortran com o MATLAB, pode provavelmente alguma pessoa que não tem mais cabelo aqui, tipo eu, assim. Porque dá vontade de arrancar todos os cabelos da cabeça quando a gente tenta fazer isso. Pra vocês terem uma ideia, né? O que eu tenho que fazer? O processo básico é mais ou menos assim. Eu tenho o meu arquivo Fortran,
Aí eu preciso fazer um arquivo desse tipo aqui, ó, que simplesmente faz a interface do Fortran com Python. Então ele pega cada elemento que eu quero passar para a minha função do Fortran, ele converte de um ponteiro para um real, ele chama a minha função no Fortran, aí ele volta e copia tudo para um ponteiro e aí ele devolve tudo para o MATLAB. Debugar isso aqui é simplesmente horroroso, não tem documentação. E é assim, tem que ser feito na unha. Eu sei porque eu fiz isso durante meu doutorado, eu tive que fazer isso e eu perdi mais de 3 meses num problema desses, assim, que eu não conseguia resolver. No Python, como é que é? Opa. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu só tenho que usar o F2Py. O que significa o F2Py, né? Então, para quem já usou, eu escrevo o meu arquivo em Fortran, eu digito na linha de comando F2Py-C, qualquer coisa, meu arquivo em Fortran, e ele está pronto. Eu chamo ele de dentro do Python. Depois que a gente vê isso, é assim, dá vontade de chorar, de tão lindo que é. Porque é uma coisa muito difícil de se fazer no MATLAB e que é muito facilitado no Fortran. E não é só no Python, né? E não é só no Fortran, é no C também, né? Se eu quiser fazer interface com C também é fácil, se eu quiser fazer interface com outras linguagens. Então, para quem trabalha com computação científica, é inevitável que eventualmente a gente tenha que descer programar. Eles acham que programar é um mal necessário. E aí, pra eles querem fazer o que for mais confortável, eles não querem pensar muito no assunto, né? Tem que ser rápido, tem que ser confortável, tem que ser uma coisa mais que já tem lá. Eles não querem aprender uma coisa nova, né? Na matemática em específico, então, o que acontece? Tem muito purismo, as pessoas não querem se dedicar à computação, não querem se dedicar a aprender linguagens porque isso não é matemática. Então, por exemplo, para vir aqui, foi um parto conseguir a licença para poder sair de lá e vir nessa apresentação, porque não era um congresso de matemática. Como assim eu vou participar de um congresso que não é de matemática? Então tem muito purismo. Tem a questão do isolamento, a gente está muito isolado. Eu acho que se a gente fizesse contato, se eu, por exemplo, tivesse contato com outros professores usando Python nas suas aulas, eu acho que todo mundo se beneficiaria. Então é por isso também que eu estou aqui. E o código, que é muitas vezes escondido de propósito, porque ele é horroroso, feio, tem um monte de gambiarra e às vezes o resultado não é tão como eles falam no artigo. Então, é muito importante essa questão da Open Science justamente para a gente verificar isso, né? Até que ponto a gente está vendo publicações honestas. E tem muitos casos que a gente vê que não são. E aí tem o último, né? Que é a implementação detalhe. Isso aí eu vou fazer em 5 minutos. E aí eu vejo o que vai dar depois, e a teoria é o mais importante. E eu não acho que tem que ser assim, eu acho que a gente precisa lutar para ver um pouco mais de importância na implementação, né, na qualidade do software científico que a gente publica. Bom, eu acho que já está acabando o meu tempo, eu vou falar rapidinho só um pouquinho então dessa questão do isolamento entre matemática e entre o pessoal da computação. Eu acho que é difícil porque a gente tem uma barreira, né? O pessoal da ciência da computação só quer saber de computação, não quer saber de matemática. O pessoal da matemática só quer saber de matemática e não quer saber de computação. Então a gente fica um pouco isolado e infelizmente, eu acho, porque a gente tem muito a ganhar com a conversa e com a comunicação e com essa integração entre os departamentos. Então, eu não sei como era quando vocês estudaram, ou se vocês já tiveram em alguma universidade e viram, mas na minha universidade é extremamente separado. Não existe nenhum tipo de comunicação e eu acho isso bem triste, assim. Eu acho que a gente podia ter uma comunicação maior e podia ter uma interação maior, principalmente nos cursos que envolvem computação científica. Aí eu queria falar de alguns casos de sucesso bem rápido, né? Eu acho que os dois mais conhecidos, assim, que migraram de outras linguagens, não necessariamente do MATLAB, mas de outras linguagens para Python. Um bem famoso é o MIT, né? Que usava Scheme nos primeiros cursos de engenharia, de robótica e tal, e mudou para Python. E foi uma loucura, né? Foi toda uma comoção. Mas eles conseguiram, eles mudaram e para eles consideram que é a melhor escolha, né? Então quem somos nós para questionar o MIT? Não gosto muito do argumento da autoridade, mas nesse caso eu acho que dá pra gente considerar que eles, né, são inteligentes. Outro caso muito legal é o caso da Universidade de Oslo, então, que também fez essa mudança e lá eles fizeram uma coisa mais radical que eu acho mais legal ainda, que é o seguinte: todos os cursos que envolvem ou que podem envolver no futuro eventualmente computação científica têm uma disciplina inicial de Python para computação científica. Então, isso hoje em dia a gente não pode mais supor que o cara tem que aprender uma disciplina de programação. Hoje em dia a programação está envolvida em todos os aspectos.
E isso deveria ser integrado em todas as disciplinas e não só numa disciplina específica de computação científica. Então, isso é o trabalho, a experiência do pessoal lá de Oslo. Tem um livro escrito sobre isso, né? Tem vários sites na internet desse pessoal e do professor que fez essa migração. E é bem interessante ler para ver como foi a experiência dele, os casos de sucesso lá e tal. Então, para quem quiser mais informações, procurar a Universidade de Oslo, Python, vocês vão encontrar todas as informações online, tá? A gente precisa de material didático, a gente precisa de troca de experiências, a gente precisa de documentação e a gente precisa de ambientes amigáveis multiplataforma. Então é a janelinha branca que eu falei pra vocês. Eu tenho alguns exemplos, então, como eu falei, tem o Sage, né, que eu acho que é uma coisa bem legal, que inclusive o cara não precisa instalar, né, ele pode rodar no browser mesmo se ele quiser. E tem o Canopy, tem alguns exemplos de muita ajuda, né, entre comunidade lá no Stack Overflow, mas tudo em inglês. Então seria muito interessante se a gente conseguisse criar uma comunidade, alguma coisa desse tipo em português, principalmente para os alunos, né? O desenvolvedor até consegue se virar em inglês, mas o aluno que está aprendendo, ele precisa de recurso em português. Então tá, era isso que eu tinha para falar. Eu vim aqui pedir ajuda, então se alguém quiser me ajudar, tá aqui meu contato. Tem a minha página aí lá na universidade, tem o meu Twitter, eu tenho também, né, Facebook, essas coisas, então quem quiser é mais fácil do que e-mail. Então, se alguém quiser fazer perguntas, eu acho que não sei. Eu corri um pouco no final, porque eu vi que tava, né, foi muito evento aqui no meio da... Então ele perguntou se quando eu mostrei aquele slide falando sobre o 28, se eu estava falando como uma vantagem do MATLAB ou não. Então eu acho que não. Porque eu acho que a maioria das linguagens trabalha com um casting para o tipo mais geral, digamos assim, né? Então, claro que existem exemplos específicos, mas eu acho que aquilo ali é uma pegadinha, principalmente para quem está aprendendo, quem está começando, eu acho que é bem complicado. E aí eu posso até fazer uma contrapartida, né? Falar que no Python também tem pegadinhas tipo referência, né? Chamadas de referência. Que também o pessoal se pega muito nisso, né? Tem Não, fui irônica, né?